Essa palavra de Isaías capítulo 5 é uma parábola que o profeta recebe do Senhor. E Deus diz ao povo, fica bem claro no final, que a vinha é o povo de Israel. E que o amado que plantou a vinha é o Senhor. E ele deixa claro que ele esperava que desse uvas boas, que a parreira desse uvas boas, mas as uvas que a parreira deu, depois de tudo que o Senhor fez, eram azedas. E ele não viu outra saída a não ser emitir um julgamento. Ele disse: eu vou transformar tudo em pasto. Eu vou ordenar que não venha chuva, vai secar tudo. E eu quero falar nessa noite, pelo Espírito Santo, de algo na Bíblia que se chama o chamado de Deus para os filhos dele. Pegue na mão do seu irmão e diga: você está aqui nessa noite porque Deus tem um chamado para a sua vida. Você está aqui nessa noite porque não foi você que escolheu, foi Deus quem te escolheu. Isso está escrito em João capítulo 15: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. E o texto de Isaías capítulo 5 nos explica que o Senhor fez de tudo pela sua igreja. Quantos aqui são a igreja do Senhor Jesus? O texto diz que ele preparou o terreno. E isso fala de quando Deus chamou você antes de você nascer. Quando Deus olhou para você no ventre da sua mãe e disse: você vai ser meu servo, minha serva. Ele preparou a tua família, ele preparou o ambiente, ele preparou tudo para que você viesse à luz e começasse uma existência para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos chamados para a glória de Deus. O capítulo 5 também fala que ele limpou. Vamos lá o texto para mim, Isaías 5. Cercou e limpou. Sabe por que você está aqui até hoje? Você não está aqui porque você deu conta. Você está aqui porque Deus cercou a sua vida. Porque o maligno requereu a sua vida várias vezes diante de Deus por causa dos seus pecados. Por várias vezes, talvez você nem saiba de algumas delas, mas talvez você não era para estar aqui. Mas você está porque Deus cercou a tua vida, protegeu você e não deixou o maligno te tocar. Quantos têm consciência de que Deus tem guardado você? Quantos aqui já passaram por situações de morte na vida e sabem que só não morreram porque Deus teve misericórdia? Quantos têm essa convicção? O texto também diz que ele limpou as pedras. Pedras falam de empecilhos. Pedras falam de situações que tentam atravancar a tua vida. E a palavra de Deus diz que Deus tirou as pedras do teu caminho. Tirou ou não tirou, irmãos? Além de Deus ter te livrado, você está aqui hoje porque Deus tem conduzido você em tudo que tem que ser levantado para tentar travar a tua vida. Deus tem tirado do meio. Ah, pastor, mas eu não consigo ver desse jeito, porque eu só vejo roubo na minha vida. Eu vou chegar lá. Mas o fato e a verdade é que você está aqui, está vivo hoje, porque Deus tem guardado você, Deus tem protegido você, Deus preparou a tua vida, Deus limpou a sua vida. Sabe o que isso quer dizer de limpar? Dos muitos erros que nós temos tido, Deus tem nos perdoado de todos eles. Quantos têm consciência de que muitos pecados já foram cometidos por você mesmo, por eu mesmo? Mas Deus foi misericordioso. Diga para o seu irmão: Deus tem perdoado você. Diga para o seu irmão assim: Deus não tem levado em conta muita coisa que você tem aprontado. Ele tem te amado. Olha o que diz ainda: edificou no meio dela uma torre. Sabe o que quer dizer isso? A Bíblia diz que Jesus é a minha torre.
Ele colocou no meio da tua vida a presença dele. Quantos já tiveram aqui a sensação de que em momentos muito difíceis você sentiu a presença de Deus ali com você? Quantos já tiveram essa sensação? Passando pelo vale da sombra da morte, talvez você não tinha nem força para clamar, mas você sabia que havia uma presença confortadora aí. É a torre que Deus colocou na tua vida. A Bíblia diz que Ele construiu nela um lagar. Lagar é lugar de se pisar a uva para produzir o suco. Isso significa dizer que Deus permitiu que algumas situações acontecessem na sua vida para você ser esmagado, para extrair o melhor de você. Isso quer dizer que em todas as áreas da sua vida, em todas as circunstâncias, nos momentos bons e ruins, Deus esteve ali para tratar seu coração, para levantar você, para fazer de você melhor do que você era antes. A Bíblia também diz que depois de tudo isso que Ele fez, Ele esperava que desse uvas boas. Tendo dado a introdução, eu quero compartilhar aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Você sabe o que agrada a Deus? Quantos gostariam de agradar a Deus? Quantos gostariam de saber um dia que o Senhor mandou alguém dizer: fala para aquela pessoa que ela me agrada? Quantos gostariam de ter a ideia, a imagem de Deus olhando para você e rindo de satisfação com a sua vida? Quantos? Só tem um segredo. Deus espera que eu e você demos frutos. E Ele diz que frutos são esses lá no final. Eu esperava que tivesse justiça. Eu esperava que houvesse juízo. Eu esperava que desse uvas boas. E onde o Espírito Santo, eu entendo, Ele quer trazer nessa noite no teu coração, existe uma pergunta: o que Deus quer fazer de você aonde Ele te colocou? Ele esperava que você desse uvas boas, mas o que você tem feito até hoje? O que você tem produzido para Deus? Eu queria pular para João capítulo 15, Renatinho. Eu queria que você perguntasse para o seu irmão com muito temor de Deus: o que você tem produzido para Deus? Pergunte para o seu irmão. Eu quero que você feche os seus olhos por uns instantes, nesse momento. Não durma, porque você sabe que Deus me deu discernimento para saber se a pessoa está orando ou dormindo. Então, mas eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você fale com o Pai nesse momento. Diga: Deus, o Senhor tem feito muita coisa pela minha vida. O Senhor tem sido bom para mim. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem cercado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem limpado. E agora eu quero fazer uma pergunta sincera para o Senhor. O que o Senhor está vendo em mim é fruta azeda ou fruta doce? Os frutos que eu estou dando estão agradando o Senhor ou estão desagradando o Senhor? Aleluia. Já abri seus olhos. Vou falar um pouco sobre frutos azedos. Alguns frutos azedos, por exemplo, a tua vida, os cuidados com você mesmo, as coisas que você quer, os teus sonhos pessoais são mais importantes do que as coisas de Deus. Isso é um fruto azedo. Quando toda a minha vida, todo o meu esforço, toda a minha preocupação é voltada somente para um objetivo: satisfazer o meu próprio eu, satisfazer as minhas vontades. Eu faço cobranças às pessoas à minha volta porque eu quero que elas sejam do jeito que eu quero.
Eu não consigo me relacionar com pessoas de forma harmônica, de paz, porque eu sou daquele tipo de pessoa que eu exijo mudanças. Eu cobro dos outros, mas de mim mesmo eu não cobro. Eu exijo que pessoas sejam diferentes para me agradar. Isso é um fruto azedo. Pessoas egoístas, pessoas que vivem a sua vida para servir somente a si mesmo. Quando a palavra de Deus diz que nós não viemos para ser servidos, mas para servir. Isso é um fruto azedo. E não é à toa que você tem vivido uma vida cheia de frustrações, cheia de decepções. Sonhos que você tinha estão se perdendo. A tua vida está passando e coisas que você esperava não acontecem. Sabe por quê? Porque a consequência disso é o que estava escrito lá no texto, lá na frente. Acha para mim essa parte. Quando o Senhor começa a dizer, eu esperava que desse uvas, aí Ele vai dizer, então o que vai acontecer? Isaías capítulo 5. Ele fala, eu darei toda a plantação, farei com que vire pasto. Sabe o que quer dizer isso? O pasto é o lugar para os animais virem comerem. Pessoas que têm dado frutos amargos, que não praticam a justiça, que não fogem do pecado, são pessoas que estão perdendo seus sonhos. Deus tinha plantado no teu coração sonhos para se cumprir, mas eles estão sendo roubados. Seu casamento foi roubado, sua família foi roubada, sua vida profissional foi assaltada, a tua saúde foi roubada, porque você não deu frutos que o Senhor esperava. Próximo versículo. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer na minha vida. Tirarei a sua sede. Sabe o que quer dizer isso? Pessoas que não dão frutos conforme a vontade de Deus. Chega uma hora que Deus remove o que Ele deu quando você, antes de você nascer. Ele te deu algo, Ele te deu um chamado, Ele te deu um propósito. Você nasceu para cumprir um propósito. E esse propósito foi escrito antes de você nascer. Diga para o seu irmão, diga, antes de você nascer, Deus escreveu algo a teu respeito. Deus estabeleceu um propósito para você cumprir. Diga. Isso é sério. Mas quando a pessoa vive a sua vida em função de si mesmo, em função dos seus alvos pessoais, das suas vontades próprias, chega uma hora que Deus remove a série. E sabe o que significa remover a série? Significa que tua vida fica sem sentido. É por isso que tantas pessoas, depois de tanto tempo de vida longe dos caminhos de Deus, fazendo coisas erradas, tentam contra a própria vida. Quem conhece alguém que já tentou contra a própria vida? Quem conhece? Quem tem um amigo ou alguém conhecido que tentou contra a própria vida? E às vezes a pessoa está cercada de bens, mas não importa, ela perdeu o sentido, perdeu a razão, perdeu a motivação. Talvez ela não tentou contra a vida, mas vive entregue à depressão, vive entregue a frustrações, a angústias, a perdas do seu coração. A sua vida é tomada por falta de razão, porque a sede pode ser que tenha sido removida. Outra consequência, será devorada, derrubarei a sua parede, será pisada. Pastor, mas Deus faz essas coisas? Você precisa conhecer mais a palavra de Deus. A mensagem que eu estou pregando aqui talvez não seja uma mensagem tão gostosa de se ouvir, que dói. Mas existe uma verdade a respeito de Deus que não tem muita gente que prega. Deus é justo. Deus é justiça. E Ele não permite que o seu nome seja envergonhado. Ele não permite que pessoas que foram chamadas e escolhidas para a sua glória simplesmente vire as costas para Ele e viva de forma a produzir frutos ruins. Porque Ele diz lá na frente,
A vinha é o meu povo de Israel. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28 que 2 caminhos há diante de nós: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se obedecermos, nós viveremos a bênção. Se desobedecermos, viveremos a maldição. Mas aí Deus não deixa escolha. Foi Deus que escolheu você. Ele escolheu você para a glória dele. Em João capítulo 15, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim e der fruto, eu limpo. E o que não dá fruto, eu corto. Deus tem um chamado para a sua vida. E a pergunta que o Espírito Santo faz nessa noite é: até quando você vai viver dessa maneira e não cumpre o chamado que Deus deu para você? Até quando você vai escolher manter essa amargura no seu coração? Até quando você vai escolher não perdoar? Até quando você vai escolher os teus próprios prazeres? Até quando você vai escolher viver na tua própria razão? O tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e o Senhor está esperando que você dê frutos bons. Ele quer te abençoar, Ele não quer te destruir. Eu quero orar nessa noite, porque eu sinto de fato meu coração queimando. Na verdade, é o que está queimando no coração de Deus. Deus quer que você se ocupe mais com as coisas dele do que com as suas próprias. Mateus capítulo 6 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você já gastou muito tempo vivendo para você mesmo, e isso nunca vai te levar a nada, porque a única forma de um ser humano encontrar plena realização, satisfação e vida abundante é em Deus. É vivendo para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Foi para isso que nós fomos criados. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não quero que você pense em ninguém, eu quero que você pense em você. Essa é uma noite que eu disse, uma noite de milagres. E o primeiro milagre acontece, e o mais importante é o milagre que Deus faz no coração de um homem e de uma mulher, de mudar a vida da pessoa. Eu quero perguntar aqui nessa noite se há alguém que nos visitando hoje nunca antes fez uma oração entregando sua vida para Jesus e quer fazer nessa noite essa oração. Onde quer que você esteja, levante a sua mão com coragem. Amém. Deus abençoe. Há alguém aqui que nunca antes fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos, e está cansado de viver uma vida te dando cabeçada e consequências amargas, e hoje quer fazer essa oração dizendo: olha, eu não aguento mais, eu quero entregar minha vida para Jesus. Onde quer que você esteja, levante a sua mão, eu quero orar por você.